Megalodon. O megalodon é o maior tubarão predador que já existiu, com estimativas de comprimento entre 18 e 24 metros, quase o tamanho de um trailer de caminhão. Como todo o esqueleto dele era feito de cartilagem e não fossiliza bem, quase tudo o que sabemos sobre o megalodon vem dos seus dentes, milhares deles, espalhados pelo fundo do oceano em praticamente todos os continentes. Alguns podiam chegar a 18 centímetros, os maiores dentes de qualquer tubarão já registrado, e a mordida dele era proporcional ao tamanho. Estudos que reconstruíram sua mandíbula estimam uma força de mordida entre 108.000 e 182.000 newtons, o suficiente para partir ao meio uma baleia pequena, e muito acima da mordida de qualquer predador vivo hoje, incluindo o tubarão branco. O megalodon viveu entre cerca de 20 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, e é provável que tenha desaparecido justamente quando o oceano esfriou e suas presas favoritas, as baleias, migraram para águas mais frias que o megalodon não conseguia tolerar. Titanoboa. Na selva tropical que hoje é a Colômbia, cerca de 60 milhões de anos atrás, logo depois da extinção dos dinossauros, vivia a maior cobra que a Terra já viu. A titanoboa chegava a 13 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada, um terço maior que a maior anaconda viva hoje. Ela foi descoberta a partir de vértebras fossilizadas numa mina de carvão e, por anos, os cientistas só tinham os ossos da coluna para estimar o tamanho dela. Isso mudou quando encontraram fragmentos do crânio, um crânio de quase 40 centímetros que revelou algo inesperado. Os dentes da titanoboa eram fracamente presos à mandíbula, uma característica que hoje só aparece em cobras especializadas em comer peixe. Ou seja, apesar do tamanho monstruoso, é provável que a titanoboa tenha vivido boa parte da vida dentro d'água, caçando em pântanos quentes e não esmagando presas gigantes em terra como você imaginaria. Espinossauros. O espinossauro é, pelas estimativas atuais, o maior dinossauro carnívoro que já existiu, maior até que o Tyrannosaurus Rex, com comprimento estimado entre 14 e 18 metros. Mas o que realmente intriga os paleontólogos não é só o tamanho, é que o espinossauro parece ter sido o primeiro dinossauro semiaquático já identificado. As evidências se acumularam ao longo dos anos, o focinho alongado, parecido com o de um crocodilo, narinas posicionadas mais para cima do crânio, ideais para respirar parcialmente submerso, ossos mais densos que o normal para um animal terrestre e uma cauda alta e achatada, em forma de remo, muito diferente da cauda rígida usada por outros dinossauros para correr. Tudo isso aponta para um animal que passava boa parte da vida dentro de rios e pântanos do norte da África, caçando peixes gigantes, inclusive espécies de mais de 2 metros, em vez de perseguir outros dinossauros em terra firme. Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus não é um dinossauro, é um pterossauro, um réptil voador que existiu ao mesmo tempo que o Tyrannosaurus Rex. E ele detém um recorde e tanto. É o maior animal voador que a ciência já identificou, com uma envergadura de asas estimada entre 10 e 11 metros, comparável ao tamanho de um avião pequeno. Em pé, ele chegava à altura de uma girafa. Por décadas, cientistas duvidaram que um animal desse tamanho conseguisse voar de verdade, e a resposta veio de simulações que mostraram como ele decolava. Em vez de correr como um pássaro, o Quetzalcoatlus se impulsionava com as 4 patas num salto poderoso de mais de 2 metros de altura, e só então abria as asas gigantes para alçar voo, de forma parecida com o salto que impulsiona um pterossauro para planar como um condor. Outra revisão recente. Ele provavelmente não pescava em voo baixo como se pensava antes. Seu bico comprido e sem dentes sugere que caçava andando pelo chão, bicando pequenos animais, e usava o voo mais para se deslocar longas distâncias. Argentavis. Enquanto o Quetzalcoatlus é o maior animal voador em envergadura, o Argentavis é a ave voadora mais pesada que já existiu. Ele viveu na Argentina há cerca de 6 milhões de anos, pesava entre 70 e 80 quilos e tinha uma envergadura de asas que passava dos 6 metros, parecida com um Cessna pequeno. Para se ter noção da escala, o condor dos Andes, a maior ave voadora viva hoje, pesa só uma fração disso. Um bicho desse peso decolar já parecia contra a lógica, e pesquisadores usaram programas de engenharia aeronáutica para entender como ele conseguia. A resposta é que o Argentavis quase não batia as asas. Ele dependia de correntes de ar ascendentes para planar por longas distâncias, exatamente como um condor faz hoje, só que numa escala gigantesca. Fisicamente, ele estava próximo do limite teórico de peso para o qual um animal ainda consegue voar. Dunkleosteus. Nos mares do período devoniano, cerca de 380 a 358 milhões de anos atrás, muito antes dos dinossauros existirem, o Dunkleosteus
museus era o predador de topo. Esse peixe blindado, com até 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada, não tinha dentes de verdade. No lugar deles, tinha placas ósseas afiadas que se autoafiavam a cada mordida, uma sobre a outra, como uma tesoura. Estudos estimam uma força de mordida na ponta do focinho de mais de 7.000 newtons, o suficiente para rivalizar com a mordida de um crocodilo grande, e ele conseguia abrir a boca em uns 50 de segundo, rápido o bastante para criar uma sucção que puxava a presa para dentro antes mesmo do bote, uma técnica que só reapareceria muito depois em peixes modernos. Helicoprion. O Helicoprion é, provavelmente, o fóssil mais intrigante dessa lista. Por mais de 100 anos, cientistas só tinham um pedaço estranho dele, um espiral completo de dentes, enrolado como uma concha que parecia um mistério sem solução. Ninguém sabia onde esse carrossel de dentes ficava encaixado no corpo do animal. Só em 2013, usando tomografias 3D de um fóssil guardado havia décadas num museu, pesquisadores finalmente resolveram o enigma. O espiral ficava inteiramente dentro da mandíbula inferior, funcionando como uma serra circular. Quando o animal fechava a boca sobre a presa, o espiral girava para trás, cortando a carne como uma serra elétrica. E apesar do apelido de tubarão-serra, o Helicoprion nem era um tubarão de verdade. É parente mais próximo das quimeras, os peixes fantasma que existem até hoje. Ele viveu entre 290 e 250 milhões de anos atrás, e alguns dos maiores espirais já encontrados sugerem um animal do tamanho de um grande tubarão branco atual. Se você assistiu até o final, comenta "pão de queijo" para eu ver quem viu até aqui. Tamo junto por vocês terem ficado até o final. Até o próximo vídeo.